Antes de ler o texto bíblico, eu queria perguntar aqui para vocês até, e trabalhar com vocês, sobre esse personagem aqui. Vocês já ouviram falar? Dietrich Bonhoeffer. 1906, 1945. Viveu só quantos anos? 39, né? Alguém já ouviu falar sobre... Ele foi pastor luterano, viveu um período difícil do nazismo na Alemanha. E esse pastor escreveu muitas coisas. Ele foi um teólogo, fez doutorado, foi estudar em Nova York, e num período muito crítico da Alemanha, ele é desafiado a voltar para a Alemanha, e ele se depara com aquela situação do nazismo. Então ele e mais um grupo, mas ele sendo então um líder, eles fundaram a Igreja Confessante e fizeram a Declaração de Bremen em 1934. Nessa declaração, eles desafiaram o nazismo, um grupo de pastores protestantes firmes, e eles afirmavam assim nesta declaração, que Jesus Cristo, apenas Jesus Cristo, e não homem algum ou Estado, é o nosso único Salvador. Então eles criaram uma conhecida resistência, e Bonhoeffer foi então um líder desse grupo, um pastor protestante. Em 1943, ele foi preso pelos seus pensamentos e também por ajudar judeus a fugirem para a Suíça. Foi levado de prisão em prisão até que em 1945, no fim da Segunda Guerra, 3 semanas antes das tropas aliadas libertarem o campo que ele estava preso, ele foi enforcado. Ele escreveu muitas coisas sobre esse discipulado, sobre a vida cristã, sobre o preço de seguir a Jesus e principalmente sobre o propósito da igreja. Foi um personagem assim que realmente deu sua vida pelas suas convicções e pelo cristianismo. Ele tinha uma frase muito famosa que ele dizia assim, que igreja só é igreja quando é para os de fora. Qual o grande propósito da igreja? E ele viveu isso de uma maneira muito intensa na Alemanha. Estava muito confortável eles estarem debaixo do nazismo, concordarem com tudo aquilo e usufruírem das bênçãos, né, que o Evangelho traz, fechado em 4 paredes, com uma mensagem confortante, né, para aquele pequeno grupo de alemães. E ele como pastor liderava. Mas ele não podia se conformar com aquilo. E pagou um preço alto por isso. E ele entendia que igreja só era igreja quando era para os de fora. Esse pensamento é bíblico, não é do Bonhoeffer. Bonhoeffer é apenas uma introdução aqui para a gente pensar sobre esse assunto. Se você abrir a sua Bíblia, vou pedir para você ler agora um texto junto comigo, lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, apenas 2 versículos que nós vamos ler hoje. O verso de número 2 e o verso de número 3. Vai falar sobre um tema muito interessante, que nós, igreja, somos a carta de Cristo. Olha aqui que ele diz no verso, então, 2 e 3. Quem quiser acompanhar no telão, acompanhar na Bíblia, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vós sois a carta de Cristo, diz Paulo
na carta aos Coríntios. Vós sois a carta de Cristo. O que significa ser uma carta de Cristo? Vamos pensar então o significado dessa expressão, dessa passagem, muito importante, porque igreja não é prédio, tá? Igreja não é templo, não é denominação, isso aí tudo é temporário, é um meio da gente se organizar para um fim, para um propósito em comum. Igreja somos nós. Falamos durante esse culto, num dos textos que nós lemos, que nós somos edifícios, né? Habitação de Deus, somos edificados para a habitação de Deus. Isso é igreja. Tabernáculo de Deus. Deus vem habitar em nós. Então, nesse ponto, Paulo diz então um pouco mais. O propósito disso, nós vimos lá na carta de Pedro, durante o nosso culto, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação, povo de propriedade exclusiva, ao fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí aqui Paulo está falando então que nós somos a carta de Cristo. Coisa linda, meus queridos. E eu vou dizer uma coisa, eu acredito que muitas vezes nós, você, que é a habitação de Deus, nós seremos a única Bíblia que algumas pessoas sem Deus no mundo irão ler. A única Bíblia. Muitas pessoas irão passar a sua vida aqui na terra e não irão nunca abrir as Sagradas Escrituras e ouvir o recado de Deus. Então Paulo está lembrando que a igreja, a própria igreja, ela é a carta de Cristo. Ela é a grande mensagem de Deus para o mundo. E eu acredito com isso, que a igreja é o grande milagre de Deus. É a prova máxima da existência de Deus. A existência disso que nós chamamos de igreja. O contexto lá é muito específico. Paulo estava vivendo uma crise. A igreja de Corinto havia recebido alguns líderes que vinham com cartas de recomendação. Eles chegavam na igreja e falavam aqui, ó, tem uma carta de recomendação. Como se fosse um emprego, um trabalho. Apresentava a carta, a igreja lia, muito bem, vamos aceitar você como líder. E Paulo não apresentou uma carta dele de recomendação. Então ele estava sendo questionado, seu ministério estava sendo questionado. Se você observar no verso de número 1, do que realmente Paulo estava falando? Ele diz assim, ó, começamos porventura, ele vai fazer uma pergunta retórica, né? Até um pouco irônica, ele diz assim, ó, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Ele está dizendo o seguinte, nós apóstolos precisamos de carta de recomendação? Aí, meu querido, ele vai desenvolver essa questão, que a grande carta de recomendação era a própria igreja de Corinto. A existência daquela igreja era a maior carta de recomendação que Paulo tinha. Era muito comum naquela época essa prática. O próprio Paulo chegou a indicar alguns obreiros, alguns líderes para as igrejas usando carta de recomendação. Por exemplo, nós vemos na carta, Romanos capítulo 16, quando ele recomenda uma irmã chamada Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, Romanos 16, 1, que está servindo a igreja de Crenceia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então ele tinha uma irmã que era uma pessoa altamente consagrada, que servia de todo o coração a Deus, e ele encomendou à igreja de Roma, e entregou uma carta de recomendação. A própria carta aos Romanos tinha essa carta de recomendação. Mas a questão que estava acontecendo, estou vendo só o contexto aqui, meus irmãos, Paulo estava provavelmente enfrentando alguma crítica por não ter essa carta, por isso que ele faz essas perguntas retóricas, eu preciso de carta de recomendação, depois de ter fundado tantas igrejas, depois de Deus fazer tantas coisas, e ele responde a essa questão, essa pergunta retórica, dizendo isso, vós sois a nossa carta, vós sois a carta de Cristo. E nessa reflexão, ele vai nos falar um pouquinho dessa carta. Qual o grande propósito dessa carta?